Olá, meus irmãos, paz e bem, sejam bem-vindos. Depois de um breve tempo, estamos de volta, né? Algumas coisas têm acontecido, que eu não tenho tendo como gravar alguns vídeos, mas hoje eu quero que antes de começar, você que não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal. Você passe esse vídeo e os outros, são mais de 60 vídeos no canal, para os seus amigos, seus companheiros, irmãos de igreja, enfim, para que essa palavra seja levada àqueles que ainda não têm o conhecimento, né? Então, eu te agradeço se você se inscrever, se você dá o seu joinha aqui embaixo. É tudo muito gratuito, né? Não paga nada e levamos a palavra do Evangelho. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre o Apocalipse de São João. Ele começa bem assim, vou ler para você. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo tudo o que viu. Já começa o livro falando em revelação, e Apocalipse significa realmente revelação de Deus, revelação de fatos, né, que estão acontecendo e que irão acontecer. E ele já fala aqui que é testado como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo que tudo viu, e dirigiu essas palavras ao servo João, o apóstolo João, aquele apóstolo que Jesus amava. Veja bem, o livro do Apocalipse, ele tem algumas coisas, algumas palavras que talvez você não entenda. Imagens misturadas com seres de animais mitológicos. Por quê? Porque na época de João, ele estava vendo alguma coisa muito à frente, essa visão profética. Então, como ele não entendia muita coisa, então ele descrevia de acordo com aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha ao seu alcance em sua época. Algumas pessoas dizem que o Apocalipse, alguns teólogos, alguns estudiosos, dizem que o Apocalipse já vem acontecendo já há alguns anos, décadas até, né? Que desde a Primeira Guerra Mundial já vem acontecendo o Apocalipse de forma gradual, né? E com tudo que está acontecendo no mundo hoje, no mundo de hoje, a gente vê os sinais tão claros aí, né? Onde pessoas até de dentro da própria igreja defendendo o errado como certo e o certo como errado, então, cada um dentro da seu modo de ver, mas o modo de ver é o Evangelho. É o que está escrito aqui. Aqui você não tem como errar, aqui você não tem nem como para a direita nem para a esquerda. Aqui é sua cartilha, aqui é o seu dicionário, aqui é seu método de vida, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, no fim do século I, era cada vez mais difícil a situação dos cristãos. Por quê? Porque no Império Romano tinha uma perseguição implacável, implacável. Tudo começou mais ou menos no ano 64 com Nero. E depois continuou nos anos 81 ao ano 96 com a perseguição do imperador Domiciano. Por quê? Porque os imperadores, eles se consideravam deuses. E o cristianismo pregava que só há um Senhor e um só Deus, como é de fato, né? Então isso aí gerou perseguições, muitos cristãos foram perseguidos, mortos, de várias formas, e por assim adiante. Mas muitos também estavam desanimados nessa época, por causa justamente dessa perseguição. E alguns abandonavam a fé. Abandonar a fé é aquela palavra que você fala apostasia, né? E aderiram a algumas práticas pagãs. Isso pode ser notado nas mensagens que a gente tem aqui no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas eram as igrejas de Éfeso, Laodiceia,
Esmirna, a de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Sardes. Essas eram as 7 igrejas. Foi nessas circunstâncias, lógico, sombrias, que São João escreveu o Apocalipse. Foi nessa situação difícil que Deus resolveu fazer essa revelação, uma revelação até de esperança para aqueles que creram, para aqueles que mantinham sua fé, até como é nos dias de hoje. Então, Deus nos coloca nessa situação para a gente fazer nossas escolhas certas daquilo que Deus tem nos proposto a vida toda. O livro, ele visava encorajar os fiéis, como visa até hoje. O Apocalipse é bastante, como eu vou dizer, é basicamente o livro da esperança cristã. Ah, mas tem tantos desastres, muita morte, pragas, os selos abertos, né? E tem uma passagem no Apocalipse que diz que Deus olhou para a terra e não viu ninguém digno de abrir aqueles selos, a não ser o próprio Cordeiro, o próprio Jesus. Né? Mas é um livro da esperança cristã, ou da confiança, olha só, inabalável no Senhor e suas promessas de vitória. Tudo que está acontecendo, pandemia, desordens, a falta de fé, as pessoas colocando a carroça na frente dos burros, isso nos leva a ter esperança de dias que isso tudo vai ser acabado, isso tudo terá um fim. E finalmente aqueles que confiam e esperam no Senhor serão retribuídos. Jesus quer anunciar a vitória do bem sobre o mal no Apocalipse. Do reino de Cristo sobre o reino do mal. Especialmente para aquele momento muito difícil em que se encontrava a igreja. E como se encontra até nos dias de hoje, com um mundo tão polarizado, tão globalizado, pessoas que vê tudo que é caminho, menos o caminho do Evangelho. Nem todo o livro do Apocalipse está redigido em estilo apocalíptico. Nem tudo é destruição, nem tudo é ira divina. Ele compreende 2 partes, anunciadas em Apocalipse 1:19, 3 a 22, a revisão de vida das 7 comunidades da Ásia Menor, as quais São João escreve em estilo pastoral, um estilo de doutrinação, de evangelização. E Apocalipse 4:1, 22:15, as coisas que devem acontecer depois. Então, esta parte do Apocalipse é propriamente dita para a qual se volta a nossa atenção. Apocalipse 4, 1, 5 a 14. A corte celeste com a sua liturgia, o cordeiro de pé como que imolado, está lá em 5:6, recebe em suas mãos o livro da história da humanidade. A mensagem principal é esta: tudo o que acontece no mundo está sob o domínio do Senhor, que é Rei dos céus. Tudo, lembre-se, tudo o que acontece no mundo. A parte apocalíptica do livro abre-se como uma grande cena de paz e segurança. Qualquer quadro de desgraça que possa acontecer está subordinado a isso. Tudo que pode acontecer vai levar a uma salvação, a uma segurança da humanidade no futuro. Por quê? Porque é preciso que essas coisas aconteçam para que haja uma renovação. Qual o sentido do livro do Apocalipse? O núcleo central do sentido do Apocalipse apresenta sob uma forma de símbolos, como eu disse no começo, né? A luta entre Cristo e Satanás. Luta que é eixo de toda a história, desde o tempo da criação do mundo, desde Adão e Eva, de Noé, desde a derrubada de Jerusalém, desde a escravidão do povo de Israel. Tudo isso vem acontecendo numa guerra espiritual entre o bem e o mal. Mas essa história terá no final Cristo como vencedor. Apesar de todo o sofrimento dos cristãos, né, que a gente passa na vida toda. Outra situação, os 7 selos, chamados septenários. Né, esses 7 selos revelam essa luta. Esses 7 selos, ele vem ali de mais no Apocalipse 17 ao 22.
após os 3 septenários, aí sim, aí ocorre a queda dos agentes do mal. Aí que o mal vai ser destruído. Lá em Apocalipse 17, de 1 a 19, a queda da Babilônia, símbolo da Roma pagã. Entenda bem. A Babilônia tem um simbolismo da Roma pagã, dos tempos que a igreja ainda não estava sob o domínio, que Roma ainda não estava sob o domínio cristão, né? Eu falei igreja, falei errado. Então, a gente tem que entender isso bem. Foi lá atrás, né? Então, a queda do dragão, instigador do mal, que é Satanás. O Apocalipse de São João, ele também apresenta os grandes protagonistas da história da igreja. A mulher e o dragão no capítulo 12. A mulher mãe que exerce sua maternidade por toda a história da salvação. E aqui a gente entende um pouco essa mãe, essa maternidade universal no olhar de Maria, a mãe de Jesus. E nossa também, né? E nossa também. Se consumará na Jerusalém Celeste. Aí a Jerusalém Celeste, com tudo acontecer, com tudo que passar pelo Apocalipse, as pragas, os selos, as taças, as cornetas que os anjos vão tocar, que vai haver aqueles acontecimentos, e ainda assim muitas pessoas ainda não vão aceitar os caminhos de Jesus até o final, né? Então, a gente vê que toda a história da salvação se consumirá na Jerusalém Celeste, a esposa do Cordeiro, lá em Apocalipse 21, as 2 bestas, olha, são duas bestas, manipuladas pelo dragão, sendo que a primeira sobe do mar e representa o poder imperial perseguidor, exemplo do anticristo, né? A segunda besta sobe a terra, Ásia Menor, onde está o culto religioso do imperador. Meus irmãos, vejam bem, apesar de todo o simbolismo, temos que entender que existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, quer de mim, quer de você, uma opção, um compromisso. Você que é cristão, que é batizado, um compromisso. Porque tem uma parte aqui que diz assim: Senhor, nós curamos em teu nome, nós batizamos, nós profetizamos. E Jesus fala: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas por que Jesus fala isso? Como se nós fizemos isso tudo? Por quê? Porque o próprio Deus, ele sabe o coração das pessoas, aqueles que estão fazendo com fé. E Paulo nos fala uma coisa, né? Aonde não houver amor, nada vale, em outras palavras, né? É como nada. Se a pessoa está seguindo a Deus sem amor, sem dedicação, o que adianta? Então o livro de Apocalipse, ele não é essa coisa toda que as pessoas fazem. É preciso ler com a mente aberta, com fé e buscar o entendimento dentro daquilo que ele quer lhe passar, com a luz do Espírito Santo. Eu espero que você tenha compreendido uma parte desse panorama que eu passei sobre o livro de Apocalipse e que você continue comigo nos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida, saúde, paz e bem.